Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Sabedoria. Nesta segunda-feira maravilhosa, começando mais um dia, começando mais uma semana. Que façamos ser uma semana muito abençoada. Bom dia, meninas que estão entrando. Que seja um dia incrível, que seja uma semana abençoada, mais uma segunda-feira pra gente não ter preguiça, pra gente não reclamar da segunda-feira, que é um dia incrível nas nossas vidas, mais uma chance da gente fazer diferente, mais uma chance da gente acertar e a gente começar. Bom dia, Hailey! Bom dia, agora sim! Bom dia, Débora! Que bom ter vocês aqui. Que seja um dia e uma semana incrível. Vamos começando. Bom dia, Duda. Vamos começando então nosso Café com Sabedoria. E o tema de hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre oração. É um capítulo do livro que ele traz oração, traz dicas práticas, traz coisas bem executáveis em relação à nossa vida espiritual e vamos começar falando sobre oração. E aí ele diz assim: a ação nada vale sem a oração. A oração valoriza-se do sacrifício. Então, a ação nada vale sem a oração. Eu gosto sempre de falar para os meus pacientes, principalmente da restauração de um casamento, que 50% do sucesso de um processo de restauração depende da oração e 50% ali da ação. Para ser uma forma bem prática de explicar isso. Sem ação a gente não tem resultados e sem oração também é muito difícil. Então é necessário a gente equilibrar e fazer as duas coisas muito bem feitas. A oração e a ação. E aqui ele já vem dizendo exatamente isso. A ação nada vale sem a oração. Então é muito difícil eu esperar um grande milagre, uma grande transformação, uma grande ação nas nossas vidas, principalmente quando não depende só de nós. Então depende da mudança de um marido, depende da intervenção de outras pessoas, e eu esperar sem ter uma vida de oração regrada, né? Uma vida de oração bem vivida. Então a ação nada vale sem a oração. E a oração valoriza-se do sacrifício. E o que é esse sacrifício? Então a gente pode colocar o jejum, a gente pode colocar a caridade, a gente pode colocar o ato de servir o outro, mesmo sem a gente ter o desejo de fazer isso, né? Então quantas vezes a esposa serve o marido serve a esposa, sem vontade de fazer aquilo, em certos momentos, de fato, é um sacrifício. É algo muito difícil. Então, é nós entendermos isso e falar, realmente, eu preciso de um sacrifício na minha vida. Eu preciso estar às 6:30 da manhã aqui todos os dias. Eu preciso abrir mão de algo que é cômodo para mim. Eu preciso fazer um sacrifício e ir diariamente na missa, no culto. Eu preciso me sacrificar em algo para que eu tenha esse resultado, né? É aquela famosa frase que eu sempre digo: se submeter ao que eu não quero para chegar onde eu desejo. Então o sacrifício, ele vem para complementar, ele vem para a oração só é valorizada a partir desse sacrifício. Por isso que é o combo perfeito: jejum, caridade e oração. É a tríade, né, da vida espiritual bem vivida. Jejum, caridade, que é o ato de servir o outro, e uma vida de oração. Sem esses três pilares consistentes, fortes, é difícil a gente ter uma vida espiritual bem vivida, porque fica meio manco ali, fica faltando uma das coisas, né? Então é importante a gente se valer desse sacrifício, a gente colocar isso dentro das nossas vidas. Hoje, qual o sacrifício que eu posso fazer? Qual o jejum que eu posso fazer? Qual a caridade? Uma caridade espiritual é fazer uma oração para alguém? É uma caridade de visitar alguém? É uma caridade de doar algo para alguém? O que eu posso fazer? Então é o combo perfeito: jejum, caridade e oração.
E aí ele diz exatamente isso, que a oração se valoriza do sacrifício. E ele continua dizendo: primeiro, oração. Depois, expiação. E em terceiro lugar, a ação. Então é essa a ordem de prioridades: oração, expiação e ação. O que é expiação? É a penitência, é uma purificação. Isso significa expiação. Então, primeiro, a oração. Primordial, principal. Depois, essa purificação, essa penitência, que pode ser um jejum, né? Então nós estamos prestes a entrar na quaresma para aqueles que são católicos. Então é um momento de quê? Purificação. São 40 dias que antecedem a Páscoa, a ressurreição, onde nós nos purificamos. Nós ficamos em penitência para estarmos aptos ao grande dia que é da ressurreição. A Igreja Católica nos prega dessa maneira. E nós vivemos assim. Então, ele diz exatamente isso: oração, penitência, purificação e depois a ação. Muitas vezes a esposa, o marido quer colocar a carroça na frente dos bois, como diz minha avó, e inverter essa ordem. O que eu posso fazer agora? Qual que é a ação, a atitude? Epa, essa é a terceira etapa. Primeiro a gente tem uma vida de oração. Primeiro é uma restauração da sua aliança com Deus. Restaurou essa intimidade com Deus. Primeiro oração. Depois vem uma purificação. E depois vem a ação propriamente dita. Se nós levássemos em consideração essa tríade, esses 3 passos e nessa ordem, nossas vidas seriam completamente outras, seriam completamente diferentes, porque é assim que deve ser, mas a gente inverte. A gente não faz nenhuma oração, a gente está completamente distante de Deus, a gente não tem uma relação íntima com Deus, e a gente já sai metendo a cara, já sai fazendo as coisas, já sai tendo as atitudes, e depois a gente olha e fala: nossa, o caminho não era esse. Eu achei que era assim, mas eu agi de uma forma totalmente incorreta, era de outro jeito que eu deveria ter agido. Mas como não teve essas 2 etapas anteriores, que é da oração, que é da purificação, para a gente planejar, para pensar se é esse o caminho mesmo, para avaliar, não, já vai, mete a cara e muitas vezes dá errado. Então é necessário esse planejamento para tudo na vida. Desde abrir uma empresa, até começar um novo projeto, dar início a um grande sonho, enfim. Nós sempre devemos ter esse planejamento, muitas vezes uma cautela, e ir avaliando. A oração e a purificação servem justamente para isso. Só que muitas vezes a gente, na ansiedade, na ânsia de querer o resultado logo, de querer fazer diferente, de estou cansado de esperar, a gente vai e mete a cara, e às vezes dá muito bom, mas nem sempre é assim. Então o conselho que ele dá é justamente esse, nessa ordem: oração, purificação e depois, em terceiro lugar, a ação, a atitude propriamente dita. E aí ele segue dizendo: a oração é o alicerce do edifício espiritual. A oração é onipotente. Então pensa, um edifício, um prédio, sem um bom alicerce, sem uma boa base, sem uma boa estrutura, ele cai, ele desmonta, ele acaba. Então, a oração é o alicerce da vida espiritual, ou seja, não tem como construir uma vida espiritual sem uma vida de oração. É impossível, é como construir um prédio que não tem o primeiro andar, que não tem o alicerce, que não tem a base. Não tem como fazer isso, não tem como esse prédio ficar de pé. Vai passar o vento, vai passar algumas situações, algumas pessoas vão subir no prédio e vai desmoronar. Vai cair tudo. Então é necessário que a gente entenda isso. A oração é o alicerce, é a base da vida espiritual. Sem oração, sem base sólida, vai cair esse prédio. Então a gente tem que ter vida de oração. É impossível ter vida espiritual sem vida de oração. E aí ele diz uma frase muito simples que resume tudo isso: a oração é onipotente, ou seja, a oração tudo pode. E quando é tudo, é literalmente tudo. Ah, Larissa, mas o meu caso é impossível. Não, o meu marido não tem jeito, ele não muda.
Muda. Ah, não, Larissa, mas a minha esposa, você não faz ideia, ela já tá com outro, ela já saiu de casa, ela já não sei o que. Não tem jeito, tem jeito. Ah, Larissa, mas a minha crise financeira, você não faz ideia o tamanho, não tem como resolver isso. É o fim, eu fali, não tem mais o que fazer, não tem solução. Tem solução. Ah, Larissa, mas o meu caso, a minha doença é gravíssima, o médico já disse que não tem jeito, que é isso aí. Tem solução. Tem para tudo. Para absolutamente tudo tem solução. Como? Porque o impossível é a especialidade de Deus. Não tem solução para mim, não tem solução para você, porque nós não temos a capacidade de fazer isso. Humanamente falando é impossível, realmente você tem toda a razão. Mas espiritualmente e para Deus, absolutamente nada é impossível. Nem fazer o cego enxergar, nem fazer o surdo ouvir, nem fazer o paralítico andar, nem fazer a mulher que estava há anos com aquela hemorragia, com aquele problema de saúde ser curada. Só em tocar as vestes de Cristo. Absolutamente nada é impossível. Nem fazer Lázaro sair do túmulo depois de 3 dias, que já fedia, já estava morto. Nada é impossível. E por que você acredita que o seu problema é impossível? Por que você é diferente? Por que você acha que o seu caso não tem solução? Te falta fé. Porque absolutamente nada é impossível para Deus. Quantas e quantas pessoas com diagnóstico de câncer, com diagnósticos que tinham poucos meses de vida, a pessoa está curada, a pessoa está transformada. Quantas mulheres com diagnóstico de infertilidade, olha, você não vai ter filho, não tem como você ter filho, e essa estéril, totalmente estéril, ou o marido, né? E esse casal tem filhos. Quantos e quantos testemunhos, quantos casais que restauram o casamento mesmo após anos de divórcio. Quantos testemunhos? E por que seria impossível para você? Qual a diferença? Há mais de 2000 anos é dessa forma. E por que você acredita que com você vai ser diferente? Não vai. Não vai. A oração é onipotente. A oração muda tudo. A oração transforma tudo. Para você não é impossível. O seu caso não é diferente do de tantas e tantas pessoas. O seu caso não é mais difícil. É impossível para você, humanamente falando, mas para Ele, não. Para Deus, absolutamente nada é impossível, mas você tem que crer nisso, porque não adianta eu falar. Você tem que viver isso. Você tem que ter essa experiência. E se você não crê, aí realmente se torna impossível. Porque se nem você acredita, como que vai ser feito? Como que você vai experimentar se você não tem fé para isso? Então é necessário que você creia. Tudo é possível àquele que crer. Se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, essa montanha sairia dali. É o que a palavra nos fala, nos mostra. Então será que não nos falta fé? E digo mais, se te falta fé, te falta oração. Larissa, eu não tenho fé, falta oração. A fé, falta de fé é um sinal evidente, claro, de falta de oração. Por isso que o alicerce de uma vida espiritual é a oração. Por isso que o pilar básico ali, a estrutura, o fundamento de uma vida de milagres, de oração, de relacionamento com Deus é a oração. Então, entenda isso. Nada, absolutamente nada é impossível àquele que crê. Aquele que crê. Esse é o filtro básico. Se você não crê, meu bem, infelizmente, não tem o que ser feito. Porque você não acredita nisso. Deus é muito gentil. Ele está do lado de fora, esperando que você abra a porta para que ele entre. Ele não vai arrombar. Ele não vai entrar pelas brechas, por uma portinha que você vacilou e deixou aberta. Ele não funciona dessa forma.
Quem funciona assim é o outro lado. É o inimigo, ele não. Ele é muito gentil, ele entra se for convidado. Se você quiser que ele esteja, se você permitir, se você quiser se relacionar com ele. E não porque você vacilou e deixou a porta aberta e ele entrou. Não é assim. Então você tem que chamar. Você tem que pedir que ele entre. Que ele habite na sua vida. Que ele faça a obra. Você tem que crer nisso. Tem que pedir, tem que clamar. Para que isso aconteça. E aí ele continua dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Porque muitas vezes a gente não sabe. Mas como que eu falo com Deus? O que eu digo? Em que momento eu peço, eu agradeço? Como é que faz isso? Muitas vezes gera uma confusão. Principalmente se hoje você esteja mais afastado. Se o seu relacionamento com Deus não seja tão íntimo e tão consistente assim. Talvez te levanta essa dúvida. Mas será que eu sou digna? Mas será que eu posso? E vão várias coisas. E aí a gente vai ouvindo várias crenças também. Várias coisas erradas que a gente vai ouvindo ao longo da vida. E isso só vai piorando. Só vai ficando mais grave ainda a situação. Então ele dá uma dica para nós. Ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. E Cristo respondeu: Quando começardes a orar, há de dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que é a oração do Pai Nosso. E aí ele continua: como não havemos de ter muito apreço, muito sentimento pela oração vocal. Então não tem grandes segredos. Não tem grandes segredos. Cristo ensinou isso para os discípulos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, a oração do Pai Nosso. E muitas vezes a gente quer inventar muitas orações, a gente quer falar muito bem. Mas o que eu vou pedir, o que eu vou agradecer? Vem no básico. O básico funciona. A oração do Pai Nosso. Ter uma vida pautada na oração que Cristo nos deixou. Não foi o padre, não foi o pastor, não foi a mulher do Instagram, não foi ninguém. Foi o próprio Cristo que deixou para nós. E quantas vezes a gente não valoriza o que está escrito nas Santas Escrituras? Quantas vezes a gente deixa de ter um relacionamento com Deus porque é falta de tempo, não prioriza, eu trabalho muito, eu tenho um filho pequeno, enfim, quantas e quantas e quantas desculpas a gente dá para não ter relacionamento com Ele, com quem realmente importa. Quantas vezes o marido se tornou o centro da sua vida? Quantas vezes a sua esposa se tornou o centro da sua vida? Os seus filhos se tornaram o centro da sua vida? O seu trabalho se tornou o centro da sua vida? O dinheiro se tornou o centro da sua vida? A fama, a ganância, o egoísmo se tornou o centro da sua vida? Quantas e quantas vezes é necessário tirar tudo isso do trono e colocar quem realmente deve sentar no trono, que é Deus, mais ninguém. Não é marido, não é filho, não é esposa, não é trabalho, não é dinheiro, não é nada disso. Quem deve estar no trono é Deus. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, todas. Isso inclui marido, isso inclui esposa, isso inclui filho. Quantas e quantas mulheres desesperadas porque o marido saiu de casa, porque não consegue viver sem esse homem. Isso não é amor. Isso é apego. Desesperadas, minha vida acabou porque eu não vivo sem ele. Apego não é amor. Não é um desejo de eu preciso resgatar o meu casamento, preciso salvar a alma desse homem, é a minha família. Não é nesse sentido. É no sentido desesperador, não consigo viver sem ele. Apego. Então é necessário a gente olhar e falar: meu Deus, o que eu estou apegada?
porque nós devemos colocar as coisas nos devidos lugares. Deus deve ser o centro das nossas vidas. É claro que o matrimônio é fundamental, é claro que os filhos são essenciais para as mães, tem um papel fundamental e importantíssimo, óbvio. O trabalho é importante, construir uma vida confortável financeiramente falando, importante. A saúde, fundamental. São coisas muito importantes, importantíssimas. Entretanto, não devem ser o centro da vida. O centro da sua vida deve ser Deus, única e exclusivamente Ele. Eu não vou na igreja porque o meu marido não vai. Eu não vou na igreja porque a minha esposa não vai. Mas então vá você. Porque a prioridade não é o marido, não é a esposa, é Deus. Ele é a prioridade das nossas vidas. É Ele que nós devemos buscar primeiramente, a hora que a gente coloca o pé no chão, a hora que nós abrimos os nossos olhos ao levantar todo santo dia. Porque é Ele que te dá a graça da vida. Porque é Ele que te permite estar respirando e ouvindo nesse momento. Porque é Ele. Se não tiver Ele, não tem mais nada. Se não tiver Ele, não tem casamento, não tem vida, não tem família, não tem absolutamente nada. Porque dele são todas as coisas. É para Ele que nós iremos voltar. Então é para Ele que nós devemos fazer as coisas, inclusive lutar por uma restauração de um casamento. Inclusive lutar pela restauração da alma desse homem. Inclusive lutar para que nós nos convertemos para um dia estarmos sentadas diante dele. Porque a nossa morada é o céu, não é aqui. Só que muitas vezes a gente coloca tudo na frente. E ele em último lugar. Se tiver tempo, eu vou rezar hoje. Se der tempo, eu vou na igreja domingo. Se der. Sempre se der. E não é assim. Ele é a prioridade. Ele deve estar em primeiro lugar. O lugar dele é insubstituível. Não tem homem no mundo que substitui o lugar que é dele. Dele. Então, muitas vezes, a gente erra muito nisso. Muito. Inúmeras coisas substituem o lugar que é dele. E a gente erra e depois padece por isso. Então, essas reflexões de hoje são para você olhar para dentro de você, nesse começo de dia, nesse começo de semana, e falar o que eu estou priorizando. Será que eu estou dando o devido valor que Deus merece na minha vida? Será que eu estou cumprindo o chamado que Ele está me chamando? E isso cada um tem o seu. A Mari tem o dela, a Raquel tem o dela, a Sabrina tem a dela, a Duda tem o chamado dela, a Hayley tem o chamado dela. Cada um de nós temos o nosso chamado individual, que é só seu. O que Deus está te chamando hoje? Você está ouvindo? Você está dizendo sim? Ou você está colocando inúmeros empecilhos na frente? Não tenho tempo, não tenho condição, não tenho dinheiro, não sou boa o suficiente, é impossível para mim não vai dar. Nunca dá. Nunca dá. E Ele está sempre te chamando. Sempre te chamando. Será que Ele tem um ministério para você na igreja? Será que Ele tem uma pessoa que Ele colocou no seu caminho que precisa ouvir algumas palavras que Ele quer dizer? O que será que Ele está colocando dentro do seu coração? E pela dureza, muitas vezes você sequer consegue ouvir. E quando ouve, diz um não. E quando ouve, diz vários nãos. O que será? Reflete sobre isso. O que Deus está colocando no meu coração hoje? O que Deus está esperando de mim? Será que eu estou sendo uma serva boa e fiel? Será que eu estou sendo um servo bom e fiel? Ou será que eu estou negando tudo que Ele espera que eu faça? Porque isso é muito sério. E um dia seremos cobrados e honrados
por tudo que fizermos. Não nessa vida. Nem sempre dá tempo de a colheita ser nessa vida. Mas será na vida eterna, que dura para todo o sempre. O que é muito mais importante, né? Afinal, o que é essa vida? O que é essa vida comparado à eternidade? Suponhamos que você viva 80 anos, que é uma média relativamente alta. O que significa 80 anos comparado à eternidade? Não tem fim para todo o sempre, eterno. O que são 80 anos comparados à eternidade? É o que? Uma vírgula? É um sopro? É uma poeira? É nada. Então essa vida aqui é muito curta, literalmente. Porque o nosso destino é o céu, não é aqui. Então não se baseia esperando em troca nessa vida. Não viva essa vida como se fosse a última. Como se aqui acabasse. Porque aqui não é o fim. A sua morada é o céu. A eternidade é o que realmente importa. E o que nós fizermos aqui vai ditar como nós passaremos a eternidade. Então acorda. Acorda literalmente. Às 7 horas da manhã, acorda. Porque pode ser que não dê tempo mais de você mudar o destino da sua eternidade. Se você não mudar suas atitudes hoje. Se você não se converter hoje. Inclusive foi o evangelho de ontem. Para quem é católico e foi na missa ontem, né, nesse final de semana, ouviu justamente isso. Que Cristo chamava Pedro a ser o pescador de homens. Chamava os discípulos a conversão, a segui-lo, a deixar tudo e segui-lo. É esse o convite que ele faz para cada um de nós nessa manhã. Exatamente, Flávia, tudo que ele está querendo te dizer nessa manhã. É o chamado que ele tem para cada um de nós. E o que nós estamos fazendo com esse chamado? Ouvindo ou fechando a porta na cara? Ele está te chamando mais uma vez. Ele está dando a chance mais uma vez de você se converter. É mais um dia que se inicia. É mais uma chance que você tem de fazer diferente. Criar uma rotina espiritual é maravilhoso. Sim, Euni, é maravilhoso. Maravilhoso. Esse relacionamento com Deus é insubstituível. Ninguém no mundo tem como preencher esse vazio. Não tem como. É um espaço que é só dele. É insubstituível. E ele tá te convidando. Vem pra cá. Me segue. Deixa todas essas crenças do mundo. Deixa essas opiniões. Deixa o que os outros vão falar. Me segue. Eu estou na porta, do lado de fora, só esperando você abrir e falar, entra. É isso que ele está esperando de você hoje. É isso que ele te convida hoje. Então, a minha proposta de experiência para o dia de hoje e para essa semana é que você se abra. É que você permita que ele entre no seu coração. Que você busque uma conversão, uma mudança de vida real, concreta. Para que ele seja o centro da sua vida. Mais ninguém. Quem deve ser o centro da sua vida é ele. E mais ninguém. E tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus. E tudo mais vos será acrescentado. E se ele diz que é tudo, Deus não mente, né? É absolutamente tudo. É tudo que você espera. É tudo que você crê. É tudo que você busca. É tudo que você clama. Buscai primeiro a ele. E tudo vos será acrescentado. Então a minha experiência para o dia de hoje é essa. É você refletir. É você aceitar o convite que ele está te fazendo. Mais ninguém. Amém? Que seu dia seja muito, muito abençoado. Amém, Hayley? Que seja um dia incrível, uma semana maravilhosa, que nós façamos ser um dia que nós aceitemos os desafios, que nós não tenhamos medo, que a gente tenha coragem de encarar, de dizer o sim, de ir nessa luta, porque ele está conosco. Uma excelente segunda-feira para você, uma excelente semana, que seja muito abençoada. Nos vemos amanhã às 6:30 da manhã. Um grande beijo, tchau!